ainda vive, é assim que a gente ainda acredita. A gente reage muito em função do medo. Vocês viram muito a palavra amor, né? Então, hoje a gente não considera várias emoções. A gente considera só duas. Só existe amor ou medo. Se eu não estou no amor, eu estou no medo. E o medo tem muitas máscaras. E aí eu posso chamar inveja, competição, violência, sei lá, todas essas. O Einstein, ele morreu sem acreditar na teoria quântica, sem acreditar na mecânica quântica. Ele achava que isso era uma balela, né? E ele morreu também sem acreditar em Deus. As pessoas têm usado muito Albert Einstein para falar de espiritualidade, mas isso assim, é um engano. A espiritualidade dele não vinha dessa crença religiosa da existência de Deus. Mas sim, é verdade. Ele acreditava que nós somos parte de um todo chamado por nós de universo. O Deus dele era o universo. Uma limitada parte no tempo e no espaço, porque ele não acreditava na quântica, ele achava que o tempo era limitado. Ele construiu a história da relatividade, mas ele já tinha chegado uma outra coisa fantástica lá, que chama a ponte de Bose-Einstein. Mas ele morreu antes desse trabalho ser refeito, mais estudado, enfim. Então o que vem é depois dele. Mas ele já acreditava nisso, ele já percebia isso. Dizia que a gente experiencia a gente mesmo, os nossos pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto. Um tipo de ilusão de ótica da consciência. Vai passar um filme, eu não sei se todos vocês estão sabendo, mas eu sempre achei que o meu papel era divulgar. Na hora que eu cansar de ser psicóloga, eu vou ser marqueteira. A gente precisa assim, conhecer. O Brasil está fazendo um documentário de altíssimo nível chamado Eu Maior. Vocês estão sabendo disso? Bom, como eles fazem com pequenas cotas de patrocínio, então eu não sei a que ponto eles estão de ter o dinheiro suficiente para finalizar e já lançar. Mas quando a gente digita lá na internet filme Eu Maior, vai sair. O primeiro endereço vai sair esse. E aí vocês vão ver vários fragmentos, mais ou menos, cada fragmento tem 5 minutos, de todas as pessoas que eles convidaram para falar sobre o sentido da vida. Então lá tem Rubem Alves, tem... O Boff, isso. Era nele que eu estava pensando. Não estava lembrando. Leonardo Boff, tem a Letícia Sabatella, tem a Monja Cohen, lá no filme. Alguém... Ela já esteve no Uberlândia 2 vezes, vocês sabiam disso? Muito legal. Eu também participei, a Rosiane que trouxe, né? Tá ali atrás, a pessoa que trouxe a Monja Cohen e o fantástico Marcos Santures, né? Filho de Uberlândia, tocando aquela cítara maravilhosa que eu nunca mais vou esquecer. Quem sabe tem uma dobradinha. Ela é uma monja zen budista, muito famosa, tem uma história muito linda. Ela vai contar a história das drogas e da prisão dela, numa prisão onde a obrigação dos prisioneiros era meditar. E foi ali que ela se encontrou. Então tem vários fragmentos, tem um de um engenheiro naval chamado Ari, que responde por um filósofo hoje muito lido, que é o Ken Wilber. Ele é estadunidense e tem esse engenheiro naval, ele responde, ele tem os registros, as marcas todas e fala em função dele aqui no Brasil. Então ele conta uma historinha que eu gosto muito. Ele fala assim: e Deus estava lá, num momento entediante da eternidade dele. Aí ele pensou: nossa, como eu gostaria de ter alguém para conversar, de ter um outro Deus para conversar comigo, porque eu fico aqui, né, sozinho nessa eternidade, nesse vazio. Aí ele pensou: mas não tem, né? Daí ele ficou um pouco frustrado. Depois ele lembrou: gente, mas eu sou onipotente, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou Deus. Então eu vou criar um outro Deus para interagir comigo, que realmente está muito chato. Depois ele pensou: mas isso não vai funcionar. Eu comigo mesmo, eu vou sentir do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, reagir do mesmo jeito, vai ficar muito sem graça, eu não quero isso. Mas aí como é que eu vou resolver esse problema então? Aí ele criou um truque. Ele falou: eu vou fazer com que
aí a nossa história de dualidade começou. Não sei se é isso, né? Também é humanizar Deus, é humanizar essa fonte. O nosso exercício de pensamento, a gente já fez isso muitas vezes nas mitologias, né? Eu não sei se é isso, mas isso me acalma. Isso me acalma de pensar que se eu vim de um mesmo substrato dessa fonte divina, eu sou ela. E por que será que eu me esqueci disso? Por que será que eu insisto em ser humano no sentido humano da palavra? Por que eu não posso pensar que eu sou humano mais divinizado, com outras expressões, com outras possibilidades, como inúmeras coisas que a gente está vendo hoje se processarem? Nós temos crianças que não são prodígio mais, são seres de outro mundo. Eles fazem coisas sobrenaturais. Está lá, para quem quiser ver. Basta estudar, né? A teoria chama índigo, cristal, arco-íris, é só fiscalizar. Acho que está passando uma novela, não é? Minha mãe me contou, mas não dá tempo de assistir, mas ela tem gostado muito. Eu acho que a novela das 6, é isso, né? Tem lá uma discussão a respeito. Mas esse truque de Deus é que nós precisamos sair dele agora. É como se a gente estivesse lá no ápice, naquele momento do nosso esquecimento, e a gente começou a fazer um movimento descendente. Então nós estamos no limite da concretude. Mas como tudo é circular no universo, nós começamos a precisar subir. Então ou a gente sobe ou a gente sobe. Mas o melhor seria que a gente subisse conscientemente. Que a gente subisse por vontade própria. E o que isso tem a ver com escolha? Aí começa uma escolha. Já começou uma escolha lá atrás. Será que eu consigo me enxergar além dessa dualidade? Será que eu consigo compreender que esse corpo só existe porque existe uma consciência que o manifesta? E que isso muda tudo, porque essa consciência que me manifesta é a mesma que manifesta vocês? Então, se eu fizer um mal para ela, eu estou fazendo um mal para quem? Para mim. Se eu fizer um bem para ela, eu estou fazendo um bem para quem? Literalmente. Isso não é mais uma subjetividade, um pensamento romântico, apenas filosófico. Isso é uma realidade científica. E vou dizer uma coisa para vocês. Os cientistas materialistas brigam, execram, falam um monte de coisa, mas até agora vocês podem, eu desafio vocês a vasculharem, principalmente quem fala outras línguas, quem fala inglês, a procurarem algo que refute as novas teorias. Eu não sei o que vem depois, eu sei o que está acontecendo agora, e o momento agora é esse, é de pensar no mundo da unidade. O Einstein morreu desejando uma fórmula única, vocês sabem disso. Ele acreditava no campo unificado. Mas ele não viveu, né, para poder ver essa história acontecer. E a teoria das supercordas é o campo unificado. Fora zilhões de outras discussões maravilhosas de realidades paralelas, teoria de membrana, e que não tem nada de maluco. Porque a gente também acostumou, e também tem uma função política nessa história, colocar a gente aquém, fora da elite pensante. Então, assim, está na hora da gente assumir. O mesmo QI que o Einstein tinha, um monte de gente aqui tem. Talvez até maior, porque o Einstein não tinha os computadores para ficar aumentando, né, essa capacidade de raciocínio. Nós temos. E aí, nós não vamos usar? Aqui nessa historinha de O Truque de Deus começa o eu e o não eu. E aí eu fico me perguntando, mas a que isso tem servido? De eu achar que eu sou eu e ele é o não eu. Ah, mas se você pensar desse jeito, nós vamos perder a nossa individualidade. Impossível. Eu tenho um tio que eu adoro muito. E ele sempre me desafiou muito. Inclusive essas latas de leite que vocês trouxeram, eu quero agradecer. Porque tem mais de 20 anos que ele montou um lar de idosos na cidade de Uberaba, e ele pega esses idosos na rua. Ele não recebe os idosos que têm família, né? Ele pega, eles saem, eles têm um grupo que saem buscando esses homens e mulheres idosos que estão jogados na rua. Isso já tem muitos anos, então é para lá que vai. Eu quero agradecer antes que eu me esqueça, né?
o leite que vocês trouxeram. E aí eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, e ele virou para mim um dia e falou assim: você sabia que seu nome não é Paula? Eu falei: ah, é claro que é. Tá lá, né, no meu registro, meus pais escolheram para mim, é assim que as pessoas me chamam. E ele dizia: não, seu nome não é Paula. Esse é o nome que seus pais escolheram para você nessa existência material. Você tem um nome para Deus. E o dia que você descobrir o seu nome para Deus, você nunca mais precisa renascer. Você volta lá para aquele lugar, né, de muitas harmonias, de muita perfeição. Aquilo para mim, com 8 anos, fez muito sentido. E eu estou até agora buscando o meu nome. Não encontrei, porque eu estou aqui, materializado, conversando com todos vocês. Lá em casa a gente tem uma brincadeira em função do filme Matrix. Os meninos já estão com o saco cheio. Eu chego todo dia e pergunto: ainda estão vendo a colher? Todo mundo assistiu Matrix? Lembram disso? Não? Quem conhece o filme, quem assistiu, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Bom, quem não conhece, não assistiu, assistam. No mínimo ele é um filme de ação muito bem feito, muito divertido. Mas lá ele é uma trilogia, né? São 3 filmes. Ele chega para um menininho assim, todo meio zen, né? Meio budista e tal, e ele está entortando umas colheres assim. Ele olha para aquilo, o personagem principal, e fala: pega uma colher e vai tentar, né, entortar, porque tá tão fácil para aquele menino, um monte de colher torta ali. Aí o menino fala: não tente entortar a colher, porque isso é impossível. Você precisa reconhecer a verdade. E aí ele fala assim: mas qual é a verdade? Aí o menininho, muito simples, naquela falinha infantil, vira para ele e fala: não existe colher. E a minha discussão começa aqui, né? Lá nessa história que a gente não existe colher. A colher é um conjunto de sons vibratórios que se transformou em colher. E que a gente, sem perceber, manipulou aquela colher muito antes que ela fosse forjada como aço. Gente, acredite, eu sei que não é fácil muitas vezes fazer esse exercício de pensamento. Mas eu quero dizer para vocês que eu assino qualquer documento que vocês quiserem sem medo de errar. Façam esse exercício. Se aproximem dessa realidade, que a vida de vocês vai se transformar. Existe um artista maravilhoso nos Estados Unidos, ele chama Alex Gray. Ele é a pessoa que mais desenha à mão a neuroanatomia, a anatomia do corpo, inclusive a neuro, que é difícil. Mas ele tem uns trabalhos maravilhosos, ele tem uma galeria na cidade de Nova York, para quem tiver a oportunidade, vale a pena conhecer. Ele tem uma sala de espelhos, onde ele vai colocando essas visões que ele tem. Mas isso não são apenas visões. Quando ele fez esses desenhos, não existia a teoria das supercordas, a física quântica não estava popularizada no nosso pensamento, existiam muitas dúvidas ainda, né? Artigos que não foram publicados e que resolviam as questões mais primordiais. Mas ele medita muito, então ele tinha uma percepção de que quando a gente realmente se percebe num nível mais sutilizado de energia, não é o corpo com a pele, com a musculatura que a gente vai ver, exatamente esse jogo de linhas de força. Vocês percebem isso? Linhas de força. Esse fogo foi por conta do desenho, acredito, mas assim, o resto é tudo muito perfeito. Luz como expressão de informação. Vocês já viram aquela história no Google, a nuvem do Google? Já leram alguma coisa sobre isso? Que o Google pegou todas as informações que a gente trabalha na internet e colocou numa nuvem. Porque não existe lugar material para isso. Existe uma série de supercomputadores que processam essas informações. Mas eles já estão no nível meio quântico da história. Tanto que estamos esperando, né, o lançamento do computador quântico, do primeiro computador quântico, que já não vai falar mais em local, ele vai falar em não local, sei lá o que vai virar. Mas é isso, nós estamos aguardando. Isso já está acontecendo. E aí, o Google colocou tudo na nuvem. Então é lindo, a nuvem do Google. Aí as pessoas ficam a cloud, porque agora não fala inglês também, né?
Aí a cloud, aí o que é isso? É um nada, onde todas as informações dos computadores do mundo inteiro estão contidas, está contido nela, nesse nada que ele chamou de nuvem. Não é muito parecido com a gente? Existe uma nuvem minha que me forma, que me dá toda essa característica de personalidade, de emoção, de corpo, de comportamento, de qualquer coisa que diz respeito a mim. E eu preciso despertar. Eu preciso voltar para esse nível original da informação. Isso é muito importante. Senão nós vamos continuar nesse exercício maluco. Esse quadro ele chamou de Teologue, a união da consciência humana com a divina, tecendo a estrutura do espaço-tempo em que o self, o eu, e o seu entorno estão incorporados. Não apareceu incorporados, mas é incorporados. É isso que nós somos. É isso que nós experimentamos quando nós estamos num momento de meditação. Quando nós temos coragem de parar por alguns minutos durante o dia, fechar os olhos, respirar e se entregar para aquele movimento. Onde o ar entra e sai, entra e sai, entra e sai. Isso é hipnótico, mas é auto-hipnótico. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. É isso que a gente percebe. São inúmeros relatos. A certeza de que eu sou isso aí e mais além, quando eu desperto, eu abro os olhos, eu já começo a ver as coisas e as pessoas de uma outra forma. Uma forma muito mais saudável, mais respeitosa, mais consistente e principalmente coerente. Porque eu acredito, com todo respeito, que nós estamos na era da incoerência. Nós somos todos mentirosos. Todos. Inclusive eu. Eu ainda não consegui falar toda a verdade. Porque se eu falasse toda a verdade, eu não estaria calçando bota de couro, sendo vegetariano. Tá certo, são botas da época que não era vegetariano, mas e daí? Estamos todos incoerentes. Nós precisamos atingir um lugar. Bom, a alma como dimensão reguladora, porque aí a nossa história do escolho, logo existo, começa a ficar um pouco melhor, né? A alma é muito mais que o raciocínio, que a cognição, que o ego, que o comportamento, que as escolhas egóicas que a gente tem para fazer. Hoje eu perguntei a Gisele, estava no meu consultório, Gisele, eu vou de blusa de muito frio, eu vou com essa blusa mesmo, como é que está lá de fora? Não, essa aqui está muito quente. Escolha do ego, vim com essa blusa, esqueci de tirar por baixo, já estou com calor, então assim, escolha, consciente ou inconscientemente, eu fiz uma escolha num nível mais concreto, só isso. Mas isso não transformou a minha vida, isso não transformou o meu sentimento, isso não resolveu o problema da depressão quando a gente se sente frustrado. Isso não resolveu o problema de relacionamento que eu continuo repetindo coisas e não decido. Ou decido por continuar num lugar que eu não gosto. Isso não mudou a minha escolha de se eu pego esse dinheiro que não é meu, eu não pego. Não mudou a escolha de que eu entro na política fingindo que está tudo certo, que eu vou fazer um monte de maravilhas porque eu vim de um lugar paupérrimo, de muita necessidade, que quando eu tiver essa oportunidade eu faço diferente. E eu chego lá, no fundo, anterior ao meu pensamento, eu já tinha uma decisão no meu sentimento. De que eu realmente pegaria tudo que eu tivesse que pegar. Porque eu sofri mesmo. Porque ninguém chega aqui, assim, à toa, e eu dei conta, então agora danem-se aquelas pessoas que votaram em mim. E várias coisas. A gente pode dar exemplos 1000. E nem de longe a alma é um epifenômeno do cérebro, porque ainda existem muitos cientistas que acreditam nisso, né? Que o cérebro vai produzindo a sua eletricidade, as suas sinapses que produzem essa eletricidade, e isso gera o que eu chamo de informação, o que eu chamo de emoção e sentimento.